Shalom, vamos dar início ao capítulo 14 da Parashá Lech Lechá, Saia para você, a Parashá referente a Avraham Avinu, e vai de Gênesis 12 a 1 e 17 a 27. E já lemos o capítulo 12, já lemos o capítulo 13, vamos ler agora o capítulo 14 dessa Parashá. Fiz algum desenho aqui, mas ignora por enquanto. Naquele tempo, Anrafel, detalhe aqui, alguns estudiosos chegam a conjecturar de que esse tal de Anrafel aqui seja o Nimrod, mas isso segundo alguns Pronto. estudiosos. Shalom, irmão Jorge. Acabei de começar aqui a Parashá. Pode dizer, se tiver alguma coisa a dizer. Agora eu tô te ouvindo bem. Tudo certo? Ok, então vou dar continuidade aqui. Naquele tempo, Anrafel, e alguns estudiosos dizem que esse Anrafel é Nimrod, parece que ele não é segundo a Torá por causa da genealogia, então parece que não bate muito o tempo. Ele era rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então eram 4 reis, 4 reinos. Kedorlaomer, sem dúvida, é o mais importante. Kedorlaomer, ele vai ser a figura desse capítulo aqui. Saíram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, Birsá, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adamá, contra Semeber, rei de Zeboim, contra o rei de Belá, que é Zoar. Vale lembrar que essas pessoas, esses descendentes aqui, deixa eu pegar o desenho, deixa eu puxar o desenho que fica melhor, tá? Aqui. Kedorlaomer, deixa eu pegar aqui a ferramenta. Vemos aqui Kedorlaomer, é esse rapaz aqui, ó. É ele que irá combater os, os cananeus que vivem em Sodoma e Gomorra. Não ouço nada, robótica interrompida. Tudo bem. Quando melhorar, fique à vontade. Ok. Então, vamos pegar primeiramente aqui os aliados. Os aliados de Kedorlaomer eram Anrafel, Elazar e Tidal. Aqui temos os descendentes de Canaã, os cananeus, que são Berá, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Essas são inclusive as únicas cidades que não existiam aquela questão do dote. Detalhe que o faraó, ele deu o dote para Abraão. Essa questão de dote existia, mas claro que existem exceções. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar são descendentes dos cananeus. Cananeus, eles não seguem a Torá, eles não seguem nada, absolutamente nada. O que para o Eterno é abominação, para eles é normal. Então, os cananeus, que são aqueles descendentes daqueles que fizeram aquele ato horrível com Noé, eles têm práticas em sua cultura abomináveis durante não só esse período de Sodoma e Gomorra, mas mesmo depois da destruição, os cananeus ainda continuaram com essas práticas. Então eles são todos aliados aqui, e Kedorlaomer enfrentou os sodomitas aqui, os descendentes de Sodoma e Gomorra. Os descendentes de Sodoma e Gomorra não, desculpe, os descendentes de Canaã. Então eles perderam essa guerra e foram escravizados. Aqui, ó. Aqui eles tá aqui Kedorlaomer enfrentaram o rei de Sodoma, que cita o nome de cada um: Berá, Birsá, Nisabe, Semeber, enfim. Temos aqui os reis. São cinco reinados aqui. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar do Sal. Então, no caso, se eu não me engano, esse Mar do Sal aqui está se referindo ao Mar Morto, não sei dizer se é exatamente isso. Por 12 anos ficaram sujeitos a Kedorlaomer. Então foram 12 longos anos que eles ficaram escravizados por Kedorlaomer. Vamos colocar aqui, ó, 12 anos. Eles ficaram escravizados
12 anos ficaram escravizados por Quedorlaomer. Então eles perderam essa guerra. Eles perderam essa guerra contra Quedorlaomer. Quedorlaomer venceu uma vez. Opa, deixa eu colocar aqui. Quedorlaomer venceu e passou para o próximo. E quem que era o próximo? Vamos ver. Mas no 13º ano revoltaram-se. Tá, mas vamos com calma aqui. A Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, elas se revoltaram, mas isso aí é subsequente. Vamos para o que aconteceu no 14º ano. Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado, ou seja, Anrafel, Elazar, Tidal, eles tinham se aliado. Os Refaíns e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Astarote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Kiriataim. Então, por que eu coloquei a aparência deles enorme aqui? Inclusive eles eram aliados, então vamos colocar aqui um vínculo aqui, um certo vínculo. Eles eram aliados. Então, por que eu coloquei eles enormes aqui? Porque eles eram gigantes. Eles eram realmente gigantes. Isso está nas próprias escrituras. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui, sobre os Emins, Refaíns e Uzins. Deuteronômio 2:10. Antigamente, os Emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso. Ou seja, eles não eram só... Aqui está falando dos Emins. Eles eram povos numerosos e fortes. Homens altos como os gigantes Enaquins. Aí outra aqui no versículo 11 diz: assim como os Enaquins, os Emins também eram considerados Refaíns, raça de gigantes. Os Moabitas, no entanto, chamam-nos de Emins. Deuteronômio 3:11 também fala aqui também sobre Og. Og, o rei de Bazã, foi o último rei da raça dos gigantes chamado Refaíns. Seu sarcófago foi feito de ferro, media 4 metros de comprimento. Claro que na Torá ela está medida em côvados, mas aqui o tradutor ele já foi logo fazendo a conversão para 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com o sistema de medida usado naquela época. A cama mortuária, ou seja, o sarcófago de Og, ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. E é interessante, né, que só o sarcófago dele foi feito de ferro, porque ele era muito pesado e tinha 4 metros. Então imagina só o tamanho dele. Ele era maior do que o próprio Golias. Vamos colocar aqui Golias, Refaíns, tamanho, só para pegar aqui a referência. Acho que tinha uma imagem que representava aqui um gráfico do Bazã. Golias, Refaim, Bazã. O tamanho dele era muito alto. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Eu deveria ter salvo a imagem, mas eu não salvei. Bom, mas vocês entenderam. Realmente eram pessoas realmente gigantes. Não era qualquer um. Então era maior até do que o próprio Golias. Então Quedorlaomer ele enfrentou esse povo. De certa forma ele enfrentou esses gigantes, que eram os Refaíns, os Uzins, os Emins. Essa palavra Refaíns, em hebraico é exatamente isso mesmo, Refaíns. Ele é citado em outras passagens bíblicas. Alguns até conjecturam de que esses Refaíns não sejam humanos. Mas aí eu não quero abordar sobre isso, que é um assunto muito complicado. E também fica um questionário também, fica em aberto. A Torá meio que deixa em aberto de onde veio esses Refaíns. Porque como é que tinha gigantes de 4 metros de altura, se o normal é ter 2 metros? De onde veio esses gigantes, sendo que os gigantes os Neflins, os Nefal, antes do dilúvio, haviam sido mortos. A gente veio pela Parashá de Noar, que
a água subiu até o pico do monte e ainda subiu mais 7 metros, assim matando todos os seres vivos que possuíam fôlego de vida sobre a terra. Isso isso estava contando junto os Nefelins, os caídos, aqueles que. Os gigantes. Então, de onde é que veio essa raça? Se todos descendem de Noah. Então, isso meio que fica algo em aberto na Torá. E Kedorlaomer era tão poderoso, mas tão poderoso, que ele ele venceu, ele venceu esses gigantes. Ele conseguiu vencer cada um deles, Zuzins, Remins, Refaíns. E logo em seguida ele passou por os Oreus, desde os montes de Seir até ele Paran, próximo ao deserto. Então os Oreus também foram exterminados por Kedorlaomer e seus exércitos. Então ele foi direto para os Amalequitas e os Amorreus, que eram povos também muito numerosos. Depois voltaram e foram para Enmispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus. Então os Amalequitas e os Amorreus foram aí para perderam. E eles viviam em Azazon Tamar. Então era uma outra coisa. Os Amalequitas e os Amorreus, eles eram aliados. Eles eram aliados. Vamos colocar aqui, aliados. E perderam também para Kedorlaomer. Em seguida, um dos amorreus saiu aqui para visitar, inclusive, Avram. Deixa eu colocar aqui, ó. Um dos amalequitas que sobreviveu a essa guerra, ele foi contar para Avram. Então, vamos deixar isso aí por enquanto em aberto. Então, os reis de Sodoma e Gomorra, e Admá, e Zeboim e Betá, que era Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, Goim, Sinear, Elazar. E as escrituras deixam até claro aqui, ó. Eram 4 reis contra 5. Eram 4 reis contra 5. Deixa eu pegar aqui. Aqui, 4 reis contra 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, realmente era 4 reis contra 5. Ora, deixa eu pegar aqui. O vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante conseguiu. Provavelmente era nesses poços de betume de onde tirava-se o betume para ser feita a torre de Babel. Provavelmente, né? Então, vamos dar continuidade aqui. O que aconteceu agora foi uma outra guerra repetida com os de Sodoma. Deixa eu colocar aqui, já que eles eram aliados, vamos desenhar aqui para ficar mais compreensível. Eles eram aliados, deixa eu colocar aqui. Aqui, pronto. Para mostrar que eles eram aliados. Então, eles já tinham sido devastados, eles estavam sob escravidão, um regime de escravidão, estavam sendo servos agora de Kedorlaomer e revoltaram, criaram como Kedorlaomer fez como Roma. Ele conquistou, mas não tomou posse. Ele não dava o poder. Ele deixava a pessoa escrava pagando impostos. Não era uma coisa militar. Então, aconteceu que tomaram, portanto, todos os bens. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Peraí, deixa eu ver se eu peguei aqui Ora, no vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos homens caíram nos poços e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e Gomorra, todo o seu mantimento e se foram. Ou seja, os mantimentos e todos os bens, ou seja, prata, ouro, ídolos, estava com o Kedorlaomer. Então ele roubou também os bens dos cananeus. Estava sobre ele a posse desses bens.
Apossaram-se também de Lot, filho do irmão de Abraão, quer dizer, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Ou seja, Lot, que era rico, entre aspas, ele era rico porque ele tinha recebido partes do dote ali de Abraão, provavelmente. Eles pegaram e tomaram aquela posse daquele dote que tinha sido do faraó, que tinha dado a Lot. E aí o Kedorlaomer pegou e passou a mão também nele, assim como passou a mão em toda a cidade de Sodoma veio a morar. Então, eles tomaram parte de todos os seus bens e partiram, ou seja, foram-se embora. Então, isso é um detalhe muito importante. Vamos pegar cada detalhe aqui dessa paraxá que é muito interessante. Contudo, olha o que aconteceu aqui. Contudo, veio uma pessoa só que escapara e deu notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos Ascol e Aner eram aliados de Abrão. Aí olha o que aconteceu aqui. Um dos amorreus aqui que ele derrotou, aqui no caso ele derrotou também os Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Zoar, pegou os mantimentos deles, só que um desses dos amorreus fugiu e foi contar exatamente para um dos oficiais daqui de Abrão. Damos exemplo aqui. Então ele foi contar, uma só pessoa foi contar ali para Abrão: ó, Abrão, olha o que aconteceu aqui, desse tal de Kedorlaomer que saiu derrotando todos os descendentes de Noé, foi destruindo os gigantes, que eu não sei nem de onde veio, nem onde eles vieram. Então, o que aconteceu aqui? Quando Abrão ouviu, deixa eu dar esse full screen, quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan, que na melhor tradução está, e partiu em perseguição até Dan. Aqui só está meio traduzido errado aqui. Então, deixa eu botar aqui o comentário. E seguiu em perseguição até Dan, ou seja, ele foi procurar o Kedorlaomer. Abrão ele foi caçar exatamente Kedorlaomer. Então vamos tirar aqui essa questão aqui. Vamos apagar. Vamos apagar aqui Sodoma e Gomorra. Então ele foi exatamente a caça de Kedorlaomer. Aqui. Foi buscar Kedorlaomer. Deixa eu ver se tem alguém na live. Não. Ok, tô fazendo a live sozinho aqui, mas é tranquilo que eu já dei uma lida antes do assunto. Então ele foi buscar Kedorlaomer até um local interessante aqui citado nas escrituras, que é este aqui. Arqueologicamente ele buscou ele até Tel Dan, que a escritura chamou de Tel Dan em hebraico, que é exatamente esse local aqui, a porta de Tel Dan. Esse local aqui foi onde Abrão provavelmente guerreou contra Kedorlaomer para resgatar Lot. Esse portão é o portão dos cananeus, por milênios soterrado pela tribo de Dan, que nem tinha existido tribo ainda. E a tribo de Dan ainda ia chegar, mas as escrituras já estavam nomeando como Tel Dan. E foi achado recentemente uma cidade totalmente encoberta. Esse lugar virou ponto turístico, que inclusive está registrado em uma placa de granito, Gênesis 14:14, em hebraico, que está exatamente essa passagem aqui, escrita até hoje lá para os turistas examinarem, dizerem: ah, rapaz, olha que interessante, está se referindo a essa passagem aqui. Então quem vai fazer pontos turísticos em Israel, com certeza vai passar por Tel Dan, que é essa passagem aqui, que é uma cidade soterrada pelos os descendentes da tribo de Dan. Foi aqui que Abrão resgatou Lot, já falei isso. Inclusive, incrível descoberta arqueológica. Inclusive, foi no mesmo lugar que encontraram isso aqui. Que foi em 1973, um grupo de arqueólogos descobriram na região de Tel Dan, norte de Israel, uma estrela que celebra
a vitória do rei de Damasco sobre a casa de Davi, o artefato datado do século 8 a.C. Aqui, Beit David, casa de Davi. Aqui, ó, Beit David, casa de Davi. Então, são achados arqueológicos que comprovam comprovam os relatos bíblicos. Então, são fatos muito interessantes que eu desejei anotar para poder colocar aqui na Paraxá para ficar mais interessante o assunto, também trazer uma questão arqueológica. Então, diminuindo aqui, vamos lá. Atacou durante a noite em grupos, ou seja, Avram, depois que ele soube do amorreu, que sobrou da guerra, perseguiu Kedorlaomer e atacou ele na noite, enquanto eles dormiam, provavelmente, em grupos, e assim os venceu. Ou seja, o exército de Kedorlaomer, que vencia gigantes, que venceu os amorreus, os amalequitas, venceu Sodoma, Gomorra, venceu todos os exércitos, os melhores exércitos que tinham. E Avram, com 300 soldados, venceu essas pessoas que venciam gigantes. Então você vê que realmente a atuação do Eterno aqui não tem. Não pode ser qualquer coisa, eles iriam vencer. Poderia ser o tamanho que for esse exército, eles iam vencer. Então, atacou durante a noite em grupos. Avram atacou Kedorlaomer à noite, formando em grupos, e os venceu, perseguindo até Robá, ou seja, eles tentaram fugir ainda, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Lot, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Avram de sua vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei, que é do ladinho do Monte Moriá, do ladinho. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Então olha que coisa interessante aqui. Deixa eu apagar essa ilustração aqui, porque Abraão já derrotou Kedorlaomer já era. Então deixa eu apagar aqui. Que coisa interessante aqui, né? Temos aqui dois caminhos. Melquisedeque, temos aqui, vamos pegar aqui Melquisedeque. Opa, deixa eu pegar aqui um verde melhor, um marca-texto aqui, ó, Melquisedeque. E temos aqui alguém oferecendo riquezas para Avram. Onde está cadê? Kedorlaomer sobre os reis que saiu do encontro de Sodoma. O rei de Sodoma, no vale de Safé. Eu não acabei não anotando, mas Safé fica do lado do Monte Moriá. Então, literalmente, ele estava com o rei de Sodoma de um lado e Melquisedeque do outro. E olha que interessante aqui. Após voltar Avram da sua vitória sobre Kedorlaomer, ou seja, ele venceu Kedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o rei que é o vale do rei. E ele trouxe o que? Com ele todas as suas riquezas. Olha o que o rei de Sodoma falou aqui, ó. Dá-me as pessoas, me dá-me as nefesh, as almas, me dá as pessoas, e os bens poderão ficar contigo. Olha só, veja primeiramente o que Avram fez. Avram, ele tinha havido brigado com Lot por causa de dinheiro, por causa de riquezas, por causa de posse, por causa de bens materiais. E depois que ele soube que Lot havia sido colocado sobre os seus inimigos, havia sido tomado, estava para ser talvez morto, havia perdido todas as suas riquezas, ele poderia ter pensado, olha, eu bem que avisei para ele para não ir,
eu não tenho nada a ver com ele, ele não brigou comigo, mas aí o que ele fez? Ele tirou tudo o que tinha e disse: essas riquezas não valem nada para mim. Eu vou lá resgatar Lot. Mesmo depois da briga que eu tive com ele, mesmo depois da separação, eu vou lá resgatar Lot. Foi isso que ele pensou. E, então, ou seja, ele estava colocando Lot acima de suas próprias riquezas. Porque ele não tinha como vencer Kedorlaomer. Kedorlaomer era um imperador. Então ele não tinha como ele vencer. Era uma coisa maluca ele perder todos os bens. Então você viu como ele colocou o Lot acima dos bens que ele tinha. Então foi aí que ele começou a compreender que, que aquelas riquezas que ele possuía não trazia nada para ele. O que importava era o seu irmão, aquela pessoa tão próxima a ele que não tem dinheiro que pague isso. Dinheiro as pessoas imprimem dinheiro todos os dias, mas é a família. Ninguém imprime família. Família só tem uma. Disse o Moré Felipe, da Techuvá. Realmente esse comentário, copiei dele, é muito bom esse comentário. A família só tem uma, não tem duas famílias, só tem uma. Então, foi isso que Avram priorizou na hora. Ele priorizou a família de Lot, não ele. Então, ele buscou, salvou Lot, venceu Kedorlaomer e ele ficou em dois caminhos. Sodoma e Gomorra, oferecendo riquezas para ele. E Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma, ele só diz: me dá as almas que as riquezas serão suas. Pode ficar com as riquezas. Eu não quero as riquezas, não quero essas riquezas. Pode ficar com você. Fica com eles, Avram. Você será ainda mais rico do que era antes. O que é que Avram disse? Vamos ver o que Avram disse. Vamos pegar aqui, ó. O que Avram falou? Mas Avram declarou ao rei de Sodoma: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o eterno Criador dos céus e da terra. Ou seja, ele estava convocando o eterno: e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou tira de sandália, para que jamais venha a reclamar: Avram ficou rico a minhas custas. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção que pertence a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam o seu devido quinhão. Então, ele não queria nada do que era de Sodoma. Nada. Ele disse: eu recuso a sua oferta. A oferta não era ganha-perde, perde-ganha, ou perde-perde. Não, a oferta dele era ganha-ganha. Era: não, toma, é teu. Tu salvou a gente, toma. Sodoma e Gomorra está dizendo: toma, é teu. E é porque eles não são generosos, né? Eles estavam com medo ali de Avram, de que Avram podia dominá-los. Então, Sodoma não tem gentileza. A cultura de Sodoma era horripilante. Se você ler, até no livro de Jazar mostrava que eles faziam coisas horríveis com pessoas que eram estrangeiros. Eles faziam coisas horríveis. Eles faziam as pessoas morrerem de fome lá dentro. Eles traziam as pessoas que entravam lá para procurar comida, eles aprisionavam dentro da cidade e ninguém alimentava, para fazer essa pessoa morrer de fome. Então, eles não tinham escrúpulo. Então ele ofereceu: toma, Avram, é teu, não queremos, é teu, você merece, mas me dê as almas, me dê as pessoas, nós só queremos as pessoas, não queremos as riquezas ficam com você. O que Avram disse? Não quero suas riquezas, não quero. Olha a transformação de Avram. Avram provavelmente ele deveria estar pensando nessa hora, ele deveria estar imaginando quando o Eterno disse: Lech lechá, saia para você. Ele deveria ter lembrado dos seus antepassados, dos seus ascendentes, tenha lembrado de Shem, de Sete, dos seus antepassados, de tudo que eles fizeram. Ele mudou. Aqui já estamos vendo outro Avram. Não é mais aquele que estava mentindo para o Egito, já não é mais aquele que estava brigando com Lot.
pegando algo que não lhe era devido. Não estamos falando mais desse Avram. Estamos falando de outro Avram agora. Então olha a transformação dele aqui. Ele não quis as riquezas. No Egito ele aceitou as riquezas. Aqui ele não aceitou. E aqui ele era devido, ele poderia receber isso aqui, mas não recebeu. Porque ele não queria nada que fosse. Ele só queria dar honra e glória ao Deus Altíssimo. Então olha a transformação de Avram. Quando ele não era para pegar, ele pegou. E agora que ele poderia pegar, ele não pegou. Para quê? Para dar glórias ao Eterno. Então, ele estava entre duas possibilidades aqui. Ele tinha dois reis para com ele. Vamos fazer aqui um desenho. Aqui estava Avram. Aqui estava Avram. Aqui estava o rei de Sodoma. Aqui estava Melquisedeque. Malquisedec. Malquisedec. São duas palavras, tá, gente? E aqui estava. Qual que era mesmo o nome do rei de Sodoma? Berá. Aqui estava Berá. Berá, Sodoma. Aqui ele estava oferecendo. Vamos ver, aqui ele estava oferecendo. Só aqui ele estava oferecendo riquezas de todas as cidades. Olha o tanto de riqueza. Avram seria uma pessoa mais rica do mundo aqui. Ele estava oferecendo a riqueza de todas as cidades. E aqui estava sendo oferecido o quê? Somente pão, vinho e bênção. Aqui só estava sendo oferecido pão, vinho e bênção. Então qual que ele escolheu aqui? A riqueza do mundo inteiro ou pão, vinho e uma bênção? Ele escolheu a bênção. Como a gente tem o caminho da bênção e o caminho da maldição. Nós temos o caminho da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e nós temos o caminho do conhecimento, ou o caminho da árvore da vida. Então, sempre temos esses dois caminhos para trilhar. E esses dois caminhos sempre esteve aos pés de Abraão. Aqui, Abrão. Vamos colocar aqui Abrão, para ficar melhor. Abrão. Então, ele escolheu exatamente o pão, o vinho e Abrahá, a bênção. Então, Abrão, ele fez aqui a escolha correta. Então, vocês veem como a humanidade de Abrão. Abrão, ele é como qualquer ser humano. Ele poderia passar direto do Egito e não ter passado no Egito, confiado no Eterno, que ele ia ser assegurado de tudo, ele não precisava passar no Egito. Se fosse necessário, cairia pão do céu, cairia o maná do céu. Mas ele foi parar no Egito, mentiu, brigou com Lot, recebeu algo que não lhe era devido, sendo que era para ser Lot. Então ele escolheu o quê? Melquisedec. Então, Melquisedec são duas palavras aqui. Alguns até podem conjecturar que esse Melquisedec seja um nome próprio. Na verdade, não tem como ser um nome próprio. A palavra em hebraico aqui é Melqui. A palavra é... Deixa eu pegar aqui a palavra no hebraico. Cadê? Melquisedec. Comparar. Aqui. Malquisedec. Malquisedec. Meu rei é justo. Malki é o possessivo de Meler. Davi da Meler. O rei Davi. Malki é como se fosse meu rei. Meler, Malki. Então, meu rei, Tzedek. Tzedek vem de quê? De justiça. Meu rei é justo. Tzedek. Então, como Tzedaká, fazer justiça. Tzedek, meu rei é justo. Como não tem uma preposição aqui, então seria um adjetivo do rei. Meu rei é justo. Então isso aqui não é um nome, aqui tem duas palavras.
Aí você diz, mas tem aquela passagem de Hebreus que ele não tinha descendência e tal. Mas aquela passagem ali já é removida, inclusive nas Bíblias restauradas. Aquela passagem não existe no original. Que é uma passagem de Hebreus que fala que ele não tinha descendência, que não sei o que não faz muito sentido. Aqui, essa Malkitzedek tem uma coisa interessante que a gente acaba concluindo algo sem saber, que é essa passagem aqui. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Aqui tem toda aquela conjectura que pode se traçar de que Melquisedeque é um assunto muito extenso, mas que Shem, ele é muito provável que ele seja o próprio Melquisedeque. Haja visto, tendo isso como argumento, a própria genealogia, a genealogia desde Adão até Noé, o tempo que Shem havia existido, né, e quem havia sido ensinado a Avram. Então, não é a primeira vez que Avram aqui está conhecendo Shem. Né? Avram provavelmente conheceu Shem porque ele era da descendência de Shem. E Shem ainda era vivo. Então, Avram ele nasceu no mesmo tempo que Shem. Provavelmente ele conhecia Shem. Então, é muito provável de que sim, da descendência sacerdotal desde Adão, e desde Sete, que foi quando teve a ideia, que foi determinado que seria a linhagem sacerdotal, é muito provável que essa linhagem estaria acabando na bênção em Shem, e nessa hora Shem estaria abençoando Avram, para que essa bênção continuasse de pai para filho, pai para filho, geração em geração, esta bênção. Então foi essa bênção que ele acabou aceitando aqui. E tem uma certa curiosidade aqui, de quem que deu o dízimo. Aqui diz: Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Avram lhe entregou o dízimo de tudo. Só que aqui no original não tem Avram, não tem Avram aqui. Você não vê nem o Aleph aqui de Avram. Não tem nenhuma palavra que começa com Aleph aqui, só para dar um exemplo. Mas a palavra Avram aqui nem é citada. Então não tem como saber, não tem como conjecturar quem foi que deu o dízimo aqui. Aqui eu vou colocar uma tradução que está correta aqui. Vamos lá. Aqui: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, aqui não está dizendo quem que deu o dízimo. Foi Avram que deu o dízimo para Melquisedeque, que não tem como canonicamente eu falar que é Shem, mas tem como deduzir a possibilidade de ser Shem, baseado na Torá, baseado na genealogia e baseado no que foi dado de ordem para Sete, que era filho de Adão. Então tem como deduzir que seja Shem através da Torá. Mas o livro de Yasher, o livro de Jazar, o livro do justo, ele deixa claro, sem dúvida, de que seja Shem, Melquisedeque. Eu deveria ter até anotado a passagem, mas que no livro de Jazar diz: Este era Melquisedeque, conhecido também como Shem. Isso está no livro de Jazar. E deu-lhe o dízimo de tudo. Só que quem que deu o dízimo a quem? Aqui não está deixando claro. Só que a gente tende a crer de que Avram deu o dízimo para Melquisedeque. Só que o agente da ativa aqui nesse caso é Melquisedeque desde o versículo 18. Trouxe pão e vinho, este era sacerdote, o abençoou. Quem praticou isso aqui foi Melquisedeque. Bendito seja Avram, e bendito seja o Eterno, entregou seus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui ele está dando um complemento do que ele fez. Ou seja, ele abençoou Avram, ele deu pão e vinho. Uma coisa interessante. Ele trouxe pão e vinho. Quem trouxe pão e vinho foi Melquisedeque. Melquisedeque, que era rei de Salém, que era rei de Jerusalém, antes de ser Jerusalém. Quem chamou Jerusalém foi o próprio Davi, mas antes de ser Jerusalém, o nome daquela cidade era Salém, que significa paz, local de paz. Então, Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho, não foi Avram. Ele que é o agente da ativa aqui.
ele é o sujeito, o agente ativo desde o versículo 18 até o 20. E aqui é um complemento. E deu-lhe o dízimo de tudo. Então, aqui é o dízimo, mas aqui no hebraico é 10ª parte. Então, ele deu a 10ª parte de tudo. Então, pelo texto, dá-se a entender que é Melquisedeque. Claro que aqui pode ser que haja uma possibilidade, mas lido literalmente, o texto dá a entender que foi Melquisedeque que deu a 10ª parte para Abraão, e não o contrário. Dentro segundo as interpretações cristãs e o Talmud judaico, foi Abraão que deu o dízimo. O texto, porém, se vista literalmente, não deixa claro quem foi, mas tende ao entendimento de que foi o oposto, haja visto que Melquisedeque é o sujeito ativo desde o verso 18, como havia dito anteriormente. Agora, uma curiosidade, aqui foi entregue a 10ª parte no exato mesmo lugar a qual seria entregue no futuro, que é o Monte Moriá, que é também a Casa do Tesouro. Então isso aqui é apenas uma curiosidade, por via de curiosidade. Então essa palavra Abraão aqui não existe no original. Aqui não deixa claro quem foi que deu dízimo a quem. Não é o foco da Torá que falar sobre Melquisedeque, que é a Torá que não está dando um enfoque, ele não é a mensagem que ele quer passar, a mensagem que a Torá quer passar aqui não é Melquisedeque. Por mais que você queira pensar só em Melquisedeque, mas a mensagem não é esta. As pessoas procuram saber quem que é Melquisedeque, mas a mensagem que a Torá está passando não é focando no Melquisedeque, e sim focando em Abraão. É em Abraão que a Torá quer que você preste atenção. O que ele fez aqui? A chance que ele tinha de receber a bênção e a chance que ele tinha de receber todos os bens materiais que veio dos espólios da guerra. Então, ele decidiu e ele escolheu exatamente a brachá. Ele escolheu exatamente a brachá. Então, esse foi basicamente Abraão transformado. Então, ele ergueu as mãos, juro que não ficarei com nada, ele jurou, não quero nada para mim senão o que os meus servos comerem a porção pertencente a Ané, Escola e Manré, os quais me acompanharam. Ou seja, ele só queria os mantimentos que ele teve, não prejuízo, mas os mantimentos que ele teve para poder, evidentemente, defender a cidade. Ele não fez nada, né? Ele não pediu nada em troca. Ele literalmente não pediu nada em troca. Ele ajudou e, evidentemente, que não pediu nada em troca. Então, aqui houve uma bênção de Melquisedeque. Ele trouxe pão e vinho. Detalhe, pão e vinho sempre é utilizado para cerimônias. Uma coisa muito interessante é que pão e vinho, ele sempre é utilizado para cerimônias, sempre quando, até os dias de hoje, inclusive, os judeus, eles sempre quando vão fazer o início do Shabat, não sei, uma festa judaica, eles sempre começam com pão e vinho. Por quê? Porque é assim que era, desde a antiguidade, celebrado, qualquer coisa se abria com pão e vinho. Então eles celebram tudo que é do eterno, eles gostam de celebrar com pão e vinho. E isso não era diferente, por exemplo, quando sujeitou-se à volta do sacerdócio de Melquisedeque, quando Jesus, o Messias, ele veio, ele celebrou a Páscoa com o quê? Com pão e vinho. Então, esse é um tema muito interessante, né? Porque muita gente não entende do nada porque que ele celebrava com pão e vinho. Então, é isso. Vamos continuar aqui no versículo capítulo 15. Passados esses acontecimentos, detalhe, aqui tem essa passagem do capítulo 14. O sermão aqui basicamente é isso. É o quanto as suas escolhas, o quão importantes são as suas escolhas na vida. Esse é o sermão que a Torá passa no capítulo 14 de Gênesis. Por mais que você seja um pecador, por mais que você seja uma pessoa que não agrada ao Eterno, mas de certa forma ele está vendo tudo. E ele sabe que em algum momento você pode se voltar para ele. Então veja que o Eterno sempre esteve com Abraão fazendo as promessas, mesmo quando ele estava
transgredindo. Então, pense na vida de Abraão como um ser humano. Você veja como ele era humano. O quanto a fé dele não era boa, não era todo 100%. E veja como o Eterno sempre estava do lado dele, mesmo ele sendo como nós, ser humanos, que frequentemente erra. Mas o importante é o arrependimento. Passados esses acontecimentos, o Adonai falou a Abraão por intermédio de uma visão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Porque Abraão, ele estava com medo, ele estava com medo do futuro. Ele estava com medo, olha quantas pessoas podem vir, pode procurar me vencer porque eu ganhei de um grande império. E ele disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa, porque ele queria muito um filho. Contudo, Abraão declarou: Ó Todo-Poderoso, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho, ou seja, o servo dele. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido de minha casa, será o meu herdeiro. Ou seja, o servo dele, que ele havia conseguido ali, que ele trouxe do deserto, seria o herdeiro dele. Por quê? Porque ele não tinha herdeiro, ele não tinha filho. Então ele já estava aceitando isso, já estava presumindo: então vai ser isso, eu vou ficar sem filho mesmo, não tem problema. Só que o Eterno já havia dado a promessa para ele que ele sim ia ter filhos. Só que por que ele está aqui questionando, está aqui aceitando o contrário, mesmo a promessa havendo sido dada? Veja que até agora ele também não tem, a fé dele não estava tão lúcida aqui. Então, imediatamente ele assegurou o Eterno: Não será Eliezer o teu servo, mas sim o filho gerado de ti, um filho gerado de ti, mesmo será o teu legítimo herdeiro. Bebi um pouco de água aqui. Então, o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu: Será assim a tua posteridade. Aqui lembra muito quando ele fez com aquela questão da areia. Ele mostrou a areia: conte as areias da terra. Você não consegue contar? Pois essa será a tua posteridade. Ele fez a mesma coisa aqui: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Até hoje, ninguém nunca conseguiu contar as estrelas. Até hoje, com tanta tecnologia, até hoje ninguém nunca conseguiu contar as estrelas. E evidentemente que nunca vai conseguir contar também a Terra, até porque a gente não chegou nem no fundo da Terra para poder saber quanto de Terra tem, para conjecturar a possibilidade de existência de mais Terra. Então, não tem como contar. Abraão creu no Senhor, ou seja, estava dando aqui mais uma certeza da promessa. Então, Abraão creu no Eterno e isso lhe foi creditado como tzedakah, como justiça. Declarou ainda mais o Eterno a Abraão: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. É daqui que muita gente acha que ele saiu de Ur dos Caldeus. Não, ele saiu de Harã. Aqui ele tirou de Ur dos Caldeus a mando do seu pai Terá, para dar-te por herança esta terra. Então Abraão ele saiu de Aram, de Haram Naharaim, de Aram dos dois rios. Ele não saiu dos caldeus, ele saiu de Haram. Então isso aí não tem dúvida. Só que quem tirou ele de Ur dos caldeus foi o Eterno, que passou para Terá, seu pai. E ele só seguiu o pai. Ele só saiu do pai, só deixou o seu pai quando quando o seu pai morreu. Quando seu pai morreu, aí realmente ele deixou o pai. Indagou-lhe Abraão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Ou seja, ele estava ouvindo, ele sabia que queria receber a terra, mas ele estava querendo algo para ele saber. Como eu vou saber que realmente tomarei posse dessa terra? Como? Então ordenou-lhe o Eterno: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, da qual deixa eu pegar aqui. Aqui. Deixa eu pegar a leitura. Então,
toma uma cabra, um cordeiro, a cada qual com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Veja que isso aqui já era os sacrifícios que estavam na Torá. Então, isso aqui já era algo comum sacerdotalmente falando. Avram trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Avram as enxotava, ou seja, ele abanava para as aves saírem. Quando chegou o pôr do sol, Avram foi tomado de um sono profundo. Depois que ele fez o sacrifício, chegou o pôr do sol, que era exatamente o momento na primeira paraxá, a gente sabe que o Eterno, ele gosta de conversar, ele andava pelo jardim sempre ao pôr do sol, e era exatamente no período onde fazia os sacrifícios, era no pôr do sol. Avram foi tomado de um sono profundo ao pôr do sol, nesse horário exatamente, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras, ou seja, ele teve visões. Então Adonai falou a Avram: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Então aqui já está se predizendo o Egito, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui está se referindo ao Mitzrayim, o Egito. E foram, a verdade aqui é mais de 430 anos. No livro de Atos já deixa claro que foram 430 anos que eles passaram no Egito. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, seus descendentes serão livres, levando muitas riquezas. Aí você diz, então os cananeus escravizaram os hebreus no Egito, indo contra a promessa de que os cananeus serviriam a Shem. Não, aqui no caso, o descendente que escravizou os descendentes de Avram foram os descendentes de Ram, de Mitzrayim, Egito. Ele era irmão de Canaã, mas não estava sobre maldição. Quem está sobre maldição era Canaã, que deu a questão ali de Sodoma e Gomorra. Eles estavam em Sodoma e Gomorra. Eles não eram o Egito. O Egito era Mitzrayim, era neto de Noé. Mitzrayim é neto de Noé. Então foi deles que vieram o Egito. Inclusive, o nome original do Egito é Mitzrayim até hoje, porque antes da Torre de Babel só existia hebraico. Não existia língua. Não existia nem outras línguas. Não existia a pergunta, tu fala que língua? Não existia nem a palavra língua hebraica. Esse termo não existia. Por quê? Porque se não existia língua, então ninguém ia dizer que língua tu fala. Por quê? Porque todo mundo falava uma língua. Não existia a palavra hebraico. Não existia, eu vou falar hebraico. Por quê? Porque hebraico não existia, eu só falava falando. Não precisava dizer a palavra hebraico, sendo que só existia hebraico. Então não tinha para que fazer distinção de língua se só existia uma. Então o nome dos países, até hoje, os países antigos são em hebraico. Por quê? Porque só existia hebraico no tempo pré-Nimrod, pré-Babilônia, Bavel. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que sujeitar, ou seja, referindo-se ao Egito. Está falando aqui das 10 pragas do Egito. E depois de muitas aflições, seus descendentes sairão livres. Aqui está falando quando eles saíram e abriram o Mar Vermelho, levando com eles muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada. Porque aqui está falando muitas riquezas porque eles eram escravos. Então, eles saíram livres daquele local. Eles recebiam maná do céu, isso é muitas riquezas, coisas boas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz. Aqui já está dizendo, isso aqui vai acontecer com a tua posteridade, mas você não temas, você vai morrer tranquilo. Você vai morrer daqui a 70 e tantos, 80 e tantos anos. Não tem problema, você vai morrer tranquilo, você vai morrer. Isso aí vai ser uma tranquilidade só. Serás sepultado e irás reunir-te com teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados.
Com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez Adonai a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Então, aqui está falando que toda a extensão de Israel, que ele está abrangendo, ele está descrevendo Israel aqui, do Egito até o rio Eufrates, descreveu Israel. Por quê? Porque é de Israel a aliança que o Eterno tem com Avrão. Essa terra é de Avrão, dos descendentes de Avrão, até os dias de hoje. Isso aí é inquestionável. Então basta ver, olhar para Israel e saberás. A terra dos quineus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos fariseus, dos sefaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Tudo isso será seu, da sua descendência. Ah, mas aí mas tem gigantes, tem os jebuseus, tem os cadmoneus. Como você diz que essa terra será minha se estão lá? Não temas, será da tua descendência. Não temas. Então, acontecia esses milagres exatamente para poder ele entender que o Eterno estava com ele. Então é isso. A segunda parte da Parashá Lech Lechá foi essa. E próxima vez vamos falar da Gênesis 16, 17 e finalizamos a Parashá Lech Lechá. E aí falta só fazer a Haftará e a sugestão dos escritos nazarenos que vocês fazem como dever de casa. Shalom? Paz seja convosco.